Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. E hoje a gente vai falar sobre mais um gênero muito importante na nossa sociedade, muito recorrente, beleza? Vamos falar um pouco aí sobre a reportagem para vocês, trazer alguns conhecimentos referentes à estrutura, à linguagem e a outros aspectos, né, que fazem parte do gênero reportagem, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente, com mais frequência, beleza? Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. Vamos aos nossos estudos, pega aí caneta e papel e faça suas anotações, beleza? Valeu, galera, simbora! Muito bem, galera, então como nós já havíamos falado, né, vamos falar hoje sobre a reportagem e como já falei, a reportagem é um gênero altamente importante, altamente recorrente na sociedade, porque é um gênero que aborda sobre vários aspectos, né, que fazem parte da nossa sociedade, como política, economia, cultura, esporte, corrupção e todos os aspectos que fazem parte, que são importantes para a nossa sociedade, beleza? A reportagem é um gênero jornalístico, né? Pertence ao gênero jornalístico. Existem vários gêneros jornalísticos, como a notícia, a reportagem, a crônica, a tirinha, a charge, os classificados, textos de propagandas, etc. Né? Então, o jornal é composto de vários gêneros, né? Um dos mais importantes desses gêneros é claro que é a reportagem, né? Porque a reportagem está no campo do texto, vamos dizer, noticioso, que é o texto que traz uma notícia. No entanto, né, já fazendo para vocês aqui, né, trazendo para vocês a diferença, né? A diferença entre a notícia e a reportagem, né? Enquanto a notícia, né, ela se apega a vamos dizer assim, a um fato de forma mais simples, né? Abordando, vamos dizer assim, os elementos mais rápidos ali, que são do momento. A reportagem se preocupa em abordar um determinado fato, um determinado evento, uma situação, um acontecimento, de forma mais abrangente. Não só respondendo o que, e quando, e quem, e como e porquê, mas trazendo uma série de informações e detalhamentos, né, detalhes das situações, que não estão assim, vamos dizer, ao dispor, né, a dispor do repórter. O repórter não vai simplesmente chegar e encontrar o caso pronto e relatar como acontece na notícia. Na notícia, o repórter chega, se depara com a situação e diz: aconteceu isso agora, em tal lugar, com tal pessoa, dessa forma, né? A reportagem, ela vai além disso, né? Exigindo do repórter, né, um caráter investigativo, né? Uma atitude de busca pela informação, beleza? Então, como já falei, diferentemente da notícia, né, em que as respostas, as informações estão praticamente prontas para o repórter, né, a reportagem, diferentemente da notícia, exige que o repórter corra atrás das informações, corra atrás dos detalhes, faça um papel de investigação e aí traga essas informações para o leitor, beleza? Devido a esse caráter de busca por informações, por detalhes, por provas, né, a reportagem acaba saindo da esfera simplesmente noticiosa, informativa, e acaba assumindo um outro caráter, um caráter argumentativo, né, porque muitas vezes os autores da reportagem têm que buscar informações que provem aquilo que eles estão dizendo. Então ele acaba aí tendo um caráter argumentativo e informativo, né, expositivo e informativo. Dessa forma, a reportagem transita aí nessa fronteira, né, entre a informação e a argumentação. Agora devemos entender, por ser um texto jornalístico, primeiro trata-se de um texto informativo, depois argumentativo. A argumentação fica em segundo plano. Em uma primeira análise, né, a reportagem é um texto que busca informar. Agora é claro que para trazer essa informação de forma mais detalhada, como já foi dito anteriormente, ela acaba buscando provas, né, e acaba para comprovar aquilo que está sendo mostrado. Então, acaba assumindo um caráter argumentativo, beleza? Da mesma forma também que o artigo de opinião também pode trazer informação, mas a função do artigo de opinião é mais ser argumentativo, é mais argumentar, é mais defender uma tese. Na reportagem, embora haja um vasto conteúdo argumentativo,
a função primeira também é mais informar, beleza? Mas, como já falei, é um texto misto, né? É um texto misto que traz essas duas características, informatividade e argumentação, beleza? Nesse sentido também, a reportagem já não pode ser vista tão assim imparcial quanto se pretende com a notícia, né? A notícia, embora haja controvérsias, né? A notícia pretende ser imparcial, né? A gente já discutiu isso um pouco sobre a notícia, a gente sabe que não é bem assim. Mas na estrutura dela, teoricamente, ela é um texto imparcial. Já a reportagem não. Ela não tem esse caráter tão imparcial porque a reportagem também é uma escolha, né? Quando o repórter escolhe fazer uma determinada reportagem, ele automaticamente já deixa claro, já deixa evidente seu posicionamento, né? Só o fato de eu escolher tratar sobre um assunto, automaticamente isso já mostra o meu posicionamento. Por mais, né, que, como já falei, também se pretenda mostrar que a reportagem é um estudo imparcial que busca mostrar a verdade, né, trazer informações por meio de elementos comprobatórios, beleza? Nesse sentido, é interessante lembrar também, né, notar também que a reportagem não defende apenas o posicionamento de quem produz a reportagem, mas defende também, sobretudo, o posicionamento, vamos dizer assim, da instituição, da empresa, do jornal, da revista e assim, etc. Né? É tanto que algumas revistas ou jornais, né, acabam tendo um posicionamento referente a um determinado assunto, a política, a economia e coisa tal. Como tem aquele posicionamento, costumam produzir geralmente textos nesse sentido, né, de comprovar a ideologia defendida, beleza? Então, só para nós entendermos um pouco, né, tanto a reportagem como a notícias pretendem ser imparciais, a notícia mais, a reportagem, como já falei, por ter uma intenção anterior de se fazer um estudo, de se fazer uma análise, ela acaba perdendo um pouco essa característica da impessoalidade, beleza? Embora se procure se passar que os estudos, né, os dados que estão sendo apresentados são imparciais e apontam para uma verdade, beleza? Aí também ficou uma característica interessante, né? É importante nós notarmos como a diferença entre a reportagem e a notícia. Enquanto que a notícia, como já falei, é um texto mais rápido, do momento, né, que o repórter ficou sabendo do acontecimento, vai lá e noticia, a reportagem é fruto de um estudo, né? Para que uma reportagem, para que uma reportagem suja aconteça, é necessário que haja todo um estudo, toda uma pesquisa por trás disso aí, para que depois ela venha à tona, beleza? Primeiro é escolhido, né? Escolhido um tema, se faz um estudo detalhado, profundo, né? E aí se chega ao resultado final da reportagem, beleza, galera? Vamos agora ver algumas características aí referente também ainda a esse gênero. Por exemplo, a linguagem. A linguagem é uma linguagem muito próxima da linguagem da notícia, que é uma linguagem, vamos dizer assim, característica dos textos jornalísticos e informativos. E como a reportagem é um texto informativo, ela acaba trazendo as mesmas características. Quais as características? Uma linguagem clara, objetiva, formal, né? Sempre procurando se adequar aí aos parâmetros da norma culta, mas também como a notícia, né? Embora formal, procura ser uma linguagem simples, clara, que seja acessível por todo o público leitor, né? Então, como nas reportagens também há um público diversificado, procura-se trazer uma linguagem clara, objetiva, formal, mas simples, que seja que esteja, né, ao alcance de todos. Aí é claro que essa questão da simplicidade na linguagem, né, no rebuscamento das palavras, também acaba sendo interferido um pouco pelo tema que está sendo discutido. Quando é um tema mais abrangente, mais popular, há uma preocupação com o uso de palavras mais acessíveis a todos, né? Palavras acessíveis a todos. E quando se trata de termos mais específicos, voltado para um determinado grupo, né? Aí sim a linguagem pode ser mais rebuscada de acordo com o tema. Por exemplo, uma reportagem disponibilizada em uma revista, né, cujo o público seja, por exemplo, médicos, né, uma revista de medicina, né? Então o texto ali é voltado só para esse grupo. Então é claro que vai ter a ocorrência de palavras mais técnicas, menos acessíveis à população comum, beleza? Então, ainda no campo da linguagem,
recorrente a ocorrência de discursos, né, da citação do discurso alheio. O que é o discurso alheio? O discurso que não pertence ao autor, mas que pertence a outra pessoa e que ele está inserindo no seu texto. Por exemplo, o discurso direto, o discurso indireto e a modalização do discurso segundo. E aí vai ser muito recorrente, né, o discurso direto, né, para dar uma credibilidade maior. O discurso direto é muito recorrente. Por exemplo, você está falando sobre violência, de repente você traz a fala aí de um agente de segurança pública, de um juiz, de um promotor, de um delegado, e aí o autor, né, da reportagem vai pegar esse fragmento da fala da autoridade, vai colocar entre aspas lá e vai reproduzir a fala dessa autoridade, né, que está sendo citada, vai reproduzir integralmente, beleza? Que vai ocorrer da seguinte forma: dois pontos, abre aspas, insere o discurso da autoridade aí, beleza? Então isso é muito recorrente. Por que isso ocorre, né? Isso ocorre para dar uma maior credibilidade ao texto, para dizer que realmente que aquilo que se está dizendo no texto, né, é verdade, que tem base científica, né, que aquilo é seguro, que aquilo é verdade, porque está sendo dito por pessoas que têm competência no assunto, beleza? Outro elemento muito recorrente também na reportagem vai ser a citação de dados estatísticos, né, citações de estudos feitos por meio de institutos renomados que apresentem dados. Também é utilizado para dar uma veracidade maior, para comprovar mais uma vez aquilo que está sendo dito, beleza? Então, galera, vamos falar agora um pouco sobre a estrutura, né? A estrutura da reportagem é uma estrutura semelhante à estrutura da notícia, né? Você vai ter o título, né, em caixa alta, você vai ter um subtítulo, ou o que nós chamamos de olho, né, ou linha fina, que faz referência ali ao texto, explica melhor o título, dá uma contextualização, já deixa o título mais claro para o leitor. Depois você vai ter a introdução, que é a apresentação do assunto que será tratado, e depois você vai ter o desenvolvimento e também vai ter a conclusão. No desenvolvimento, que é a maior parte, né, o corpo do texto, você vai encontrar, como já falei, várias citações de autoridades, de pessoas que entendem o assunto, citações de dados, e aí geralmente também, além dessas citações, né, dos dados, das falas das autoridades, você vai ter ali os comentários feitos pelo autor da reportagem ali, visando, né, fazer com que aquele discurso que foi citado comprove sua opinião de base àquilo que ele esteja dizendo, beleza? E no final você vai ter também a conclusão. A conclusão é um parágrafo, né, que caminha no sentido de demonstrar que tudo aquilo que foi apresentado, que foi formulado na introdução, desenvolvido nos parágrafos de desenvolvimento, né, podem ser comprovados, são constatados, né? É um texto que ajuda a complementar essa ideia que vem sendo provada, que vem sendo mostrada desde o início, beleza? Valeu, galera, vamos agora ver uma pequena reportagem, só como ilustração, para nós mostrarmos todos esses elementos que acabamos de falar agora, beleza? Valeu, galera, Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, para que o canal possa crescer e assim nós possamos continuar fazendo um trabalho com qualidade, beleza? Valeu, galera, Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. Vamos aí a um exemplo. Hello, galera, então vamos aí ao nosso texto, à nossa reportagem, para nós entendermos, né, melhor como funciona a reportagem e também para nós aprendermos a identificar seus elementos que já foram discutidos aí teoricamente, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Inicialmente você tem aqui o texto, né, o título, como eu falei, o título costuma vir em caixa alta, numa fonte maior, para chamar a atenção. Aqui nós temos uma reportagem curta, né? Claro, existem várias reportagens muito longas e reportagens mais curtas, beleza? A gente vai ver aqui uma reportagem curtinha, só para nós entendermos como é que esses elementos funcionam, beleza? Então você tem aqui o título, nós temos aqui um elemento também que é recorrente tanto nos textos impressos, revistas, jornais, como também em textos televisivos, né? A questão da imagem, né? Você tem aqui uma imagem, né?
A imagem já representa o assunto tratado da epidemia do crack, é que você tem uma criança fazendo uso, né, possivelmente aqui do crack no meio das ruas, né? Então é isso que a reportagem vai abordar, que o texto vai abordar, beleza? E aqui você tem já aqui, ó, histórias que se repetem nas esquinas da cidade. Então você tem uma espécie aí de subtítulo, né, que já acaba delineando melhor aí esse contexto apresentado aqui pelo o título, né? Então vamos aqui para a nossa questão rapidamente, né, para a leitura rapidamente com vocês, ok? Com uma câmera escondida, nos aproximamos do homem que aparentemente aprecia a tarde sentado na praça. A pergunta é seca, sem rodeios. Ô velho, beleza? Sabe onde pode arrumar uma pedra aí? Pedra? Tô ligado não, velho. O rapaz desconfia das pessoas que nunca tinha visto, faz algumas perguntas e acaba cedendo. Quanto você ia catar? Ah, umas 2 pedras. Nosso produtor pergunta se é possível também comprar maconha. A resposta do traficante é a síntese do que aconteceu na cidade. Maconha não tem, só tem pedra, mano. Joga o troco ali que eu pego lá pro C. Lá do outro lado. Quanto tá, fera? 10 cada uma. Quando o homem sai para buscar a droga, desistimos da compra. Paranaí fica no noroeste do Paraná, distante 500 km de Curitiba. Vive da agricultura, da pecuária e tem aproximadamente 75 mil habitantes, que nos últimos 4 anos viram perplexo a popularização do crack. Sem alarde, a pedra foi ganhando a preferência de usuários de outras drogas. Não tinha tanto, eram poucos que tinham, conta um usuário, JC. Hoje, quem quiser comprar, acha fácil. É 2 palitos, hein? É mais fácil que pão. Ok? Então aqui nós já vamos dar uma paradinha com vocês aqui, já para fazer a observação de alguns elementos. Vejam, nós falamos que para a reportagem, a notícia não está tão simples, não está tão à disposição do repórter. O repórter tem que correr atrás. Vejam aqui com vocês, né, que o texto começa narrando, fazendo a narrativa dos próprios autores da reportagem que buscaram, né, o conhecimento para fazer a reportagem. Então eles se passaram por usuários de drogas e foram para Paranaí fingir que iam comprar pedras de crack para obter o que? Obter as informações que eles precisavam para fazer uma reportagem, beleza? Então veja aqui, né, que tem a simulação, eles fingindo que vão comprar pedra. Aqui nós temos uma coisa também, um elemento que eu não citei, mas agora eu cito aqui para vocês, que é muito recorrente na reportagem, que é a citação do discurso direto, não de autoridades, como eu havia falado, mas de pessoas envolvidas na situação. Você tem aqui o discurso, né, do cara que estava querendo vender as pedras lá, do traficante, né? Então você tem um discurso aqui, ó. Oi, velho, beleza? Pedra, eu tô ligado não. Aqui tem a fala dele mais uma vez. Quanto você ia catar? Ah, umas 2 pedras. Então você vê também que na reportagem é recorrente a fala, né, de pessoas que estão envolvidas no assunto abordado, né? O discurso, né, que muitas vezes também ocorre por meio do discurso direto, que é o discurso direto, né? É o discurso que é colocado em aspas, né? E é reproduzido fielmente, tal qual foi dito originalmente pelo autor, beleza? Aqui você vai ter mais algumas recorrências, né? Aqui você tem outra recorrência, né, de outro usuário já, ó. Não tinha tanto, eram poucos que tinham, conta um usuário. Essa forma também é recorrente, né? A citação, a apresentação do envolvido por meio do nome, às vezes quando não se pode identificar totalmente, apenas pelas iniciais, né? Retomando aqui a discussão, ó. No Brasil, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde alerta para uma epidemia. Só no Rio Grande do Sul estima-se que a cada 1000 habitantes existam 5 usuários. A gente tem que trabalhar isso como se fosse uma epidemia de dengue. Quando dá os surtos, faltam leitos, faltam estruturas, ambulatórios e tal. A mesma coisa com essa subida do crack. Nós temos que organizar o sistema de saúde mental, multiplicar e depois garantir que essa pessoa seja acompanhada. Não se pode perder de vista o dependente. Alerta Osmar, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Aqui nós temos, como já falei, o que é também muito recorrente, a citação de quê? Do discurso de autoridade. Veja aqui,
Os autores agora trouxeram aqui a fala de alguém que lida com o assunto, né? Que é o Osmar Terra, como está dizendo aí, presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. Muito bem. O Ministério da Saúde reconhece que o crack se alastrou, mas nega que haja uma epidemia, né? Então, muito bem. Ao iniciar a reportagem, né, o título já traz a ideia de que se trata de uma epidemia. Então, aqui ele está dizendo aqui que o Ministério da Saúde não reconhece como uma epidemia ainda, beleza? Eu acho que o consumo tem mais se alastrado por outras regiões do país, por regiões que não existiam, como, por exemplo, interior do Nordeste e outras cidades no interior dos estados, o que não acontecia antes. Então, eu acho que isto tem um aumento de consumo, mas eu acho que tem que ser bastante cauteloso ao se falar de uma epidemia. Fala Francisco Cordeiro, assistente de saúde mental. O texto está com as falhas aqui, né? Então, veja aqui, mais uma vez, você vai ter aí outra citação de autoridade, mais uma citação do discurso alheio, mais outra vez, recorrente por meio do discurso direto. Como eu havia falado, a citação do discurso direto é muito recorrente, né? Aqui nós temos outra citação, ó. Então veja que o texto é cheio de citação de discurso de autoridades, ó. Há uma epidemia de crack, se você considerar que a epidemia é um número de casos de uma doença, de uma determinada doença, num determinado local. Você vai pegar cidades onde você vê crescer assustadoramente o consumo de crack. Aqui nós já temos a fala de uma outra autoridade, né? No caso aqui uma psicóloga e doutora da UFBA, dizendo que sim, que existe uma epidemia de crack, beleza? Então, vamos ver a conclusão aqui dos autores, né? Nas cidades do interior, os centros de atenção aos dependentes de álcool e drogas viraram o tormento dos efeitos do crack. Ele pode ter passado por diversas drogas, mas foi o crack que fez com que ele buscasse algum tipo de ajuda. Carla Amaral Barros, psicóloga, mais uma vez, né? A citação do discurso alheio, outra vez por meio do discurso direto, beleza? Para vocês verem como é recorrente. Aqui vemos ir por terra uma ideia bastante difundida, a de que o crack se espalha por ser uma droga barata. Na verdade, o crack custa tudo o que o viciado tiver. Um cara chegou uma vez com um perfume pela metade e me falou: me dá aí, só uma. Aquele desespero que faltava chorar. Eu falei que não ia pegar o perfume. Ele falou: então espera um pouco. Depois ele voltou com a caixa de correio. Eu falei que não ia pegar a caixa do correio. Ele voltou para trás e voltou com um quadro de bicicleta. Eu dei uma no quadro de bicicleta. Ele foi, demorou uns 15 minutos e voltou com o pneu da bicicleta. Eu falei que não ia pegar o pneu da bicicleta. Aí eu falei para ele: eu preciso de um DVD. Ele demorou meia hora, mas voltou com o DVD, conta o jovem, né? Então veja aqui, esse jovem aí certamente é um traficante, né? Para estar vendendo drogas e pegando objetos em troca, então deve ser tratado de um traficante. Mais uma vez aqui você tem uma citação, dessa vez, né, de um envolvido no assunto, né, pessoas que estão envolvidas no assunto, aí no caso, na questão do uso, né, da droga, né. Histórias que se repetem nas esquinas da cidade. Ainda é dia quando flagramos um garoto mostrando um ferro de passar roupa para várias pessoas. As conversas são em volta de banheiro público do terminal de ônibus da cidade, um conhecido ponto de uso de crack, mas nem todos se abrigam no banheiro para consumir a droga, principalmente à noite. Uma garota senta encostada em uma parede, calmamente prepara o cachimbo e acende a pedra. Ao lado dela, outra pessoa também usa a droga. Quando se levanta, percebemos que é o mesmo garoto que chegou no final da tarde, agora sem o ferro de passar. Outro jovem nem se dá ao trabalho de procurar um lugar escondido, fuma no ponto de ônibus, enquanto carros e motos passam na frente, depois tranquilamente joga a lata fora. Muito bem, então vejam vocês que aqui nós temos uma tese sendo defendida. Nós temos, como nós falamos, um texto informativo, né, que mostra como está a situação do consumo, né, do crack nas cidades, coisa e tal. Nesse caso aqui, eles estão falando de Paranaí, poderia ser outro interior, qualquer outra cidade. Durante o texto é citado outras regiões, né, do Nordeste, por exemplo, também, né.
Então vejam vocês, como havia falado, nesse texto nós temos duas funções: informar, né? Informar como ocorre o uso do crack, a quantidade, as pessoas, as situações, o que eles fazem para conseguir esse crack e coisa e tal. Várias informações que dizem respeito ao consumo do crack, né? Mas além disso também está sendo defendido a ideia de que o crack está virando uma epidemia, né? E aí ele mostrou falas de autoridades nesse sentido, uns discordando e outros concordando de que de fato há uma epidemia de crack. Mas no fim aqui nós percebemos, né, que os autores, né, o autor, eles tentam mostrar que essa epidemia existe, né? Como é que eles fazem isso? Citando vários casos, dando vários exemplos, criando uma espécie de cenário onde há um consumo muito grande, né, de uso do crack, né? E aí ele mostra aqui vários exemplos de jovens, né, fumando no canto, fumando no outro, no banheiro, na calçada, uns que não se importam, que não escondem, coisa e tal, querendo dar a entender que de fato existe uma epidemia, né? Então, como nós falamos, o texto, o gênero reportagem, ele acaba assumindo essas duas funções, né? Trazendo uma opinião, mas também tendo um caráter informativo, beleza? Valeu, galera, espero que as explicações aí tenham ficado claras. Nós mostramos aí, sim, faltamos falar um pouco sobre a linguagem, né? A linguagem, como você pode ver, são frases curtas, períodos curtinhos, né? Ele demorou meia hora, mas voltou, tá aqui bem curtinho. Ele demorou 15 minutos e voltou com o pneu de bicicleta. Então veja que são frases curtas que ajudam a tornar o texto mais claro e mais objetivo, beleza? Valeu, galera. Aqui agora nós temos aqui mais um texto e aí você pode fazer essa análise, né? Observar a questão do título aqui em caixa alta, aqui o subtítulo, né? Introdução. Então vamos dar uma olhada aqui nesse texto rapidamente para que você possa, em sua casa aí, elencar esses elementos, né? E depois responder por meio de um exercício aos elementos que fazem parte de uma reportagem, tendo como base esse exemplo aqui, beleza? Então vamos lá, aqui ó, você tem aqui o início, um texto curtinho aqui também que dá para mostrar todo, né? Você pode fazer uma parada no vídeo aqui, faz uma pausa, né? Aí lê o texto com calma, observa aí os elementos. Nós já estamos vendo aqui uso de aspas, né? Os usos de aspas, você já vai perceber que indica a presença de um discurso alheio, seja de um discurso de autoridade ou de um discurso de alguém envolvido no assunto, né? Vamos ver aqui o outro restante do texto. Muito bem, aqui está o texto completo. Como já falei, você pode fazer pausas, né, observar, ler o texto direitinho para tirar aí as suas informações, beleza? Valeu, galera, vamos ficando nesse vídeo por aqui. Espero que as explicações tenham sido claras o suficiente para que você possa ter entendido o assunto e colocar em prática quando necessário, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E boa sorte para os estudos, beleza? Tchau, galera, até o próximo vídeo, até a próxima aula.